Shabbat Shalom, irmãos. Nós estamos hoje diante da quarta porção do estudo da Torá, Vaerá. O termo significa aparecer, mostrar-se. Como já foi lido aqui, o termo, a porção inicia-se no capítulo 18 de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 18. Amém? O termo aqui, Vaerá, que se apresenta aqui no início do capítulo 18, que é o início da nossa porção, esse termo aqui você presta atenção porque é um termo que vai dar segurança a todas as ações que o Elohim vai fazer nesta porção, que de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 22 de Gênesis. Então, nós temos que ter atenção que Vaerá, aparecer, mostrar-se, juntamente com clamor, são os termos que vão dar segurança às ações aqui descritas nessa porção. O início diz assim: Adonai se faz visível. A quem? Abraão, nos carvalhos de Maré. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Yeshua, nós nos apresentamos diante da Tua palavra esta manhã, na certeza que o Senhor enviará o Teu Espírito, ó Pai, no meio de nós, para dar-nos toda a instrução necessária, para que nós possamos aprender a ouvir de Ti toda a instrução que nós necessitamos, não para nos fazer bem, mas para nos fazer correto diante da Tua presença. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que o Teu nome seja regozijado em nossos corações e que o estudo possa, Senhor, ser levado, Senhor Deus, para os nossos lares, que o estudo possa ser levado aos nossos vizinhos, aos nossos trabalhos, aonde houver um servo Teu, ó Pai, que o Teu nome possa ser exaltado e que nós possamos clamar a Ti em todas as nossas necessidades e também em nossas alegrias. Que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, quando nós estamos diante da Tua palavra, diante desta porção maravilhosa, que é a porção Vaerá. Essa porção aqui, ela é maravilhosa em todos os sentidos, irmãos. Cada versículo que você lê, o Eterno vem nos chamando a atenção, vem nos corrigindo, vem nos mostrando a sua grandeza. Então, parece que é infinito o estudo aqui. Glória a Deus que seja infinito, para que nós possamos, a todo ciclo, como nós oramos aqui pela vida da Elisa, que a toda geração possa vir a estudar essa porção, e anunciar assim a palavra de Elohim. O termo aqui, Vaerá, aparecer, mostrar-se, ele vem da raiz do termo Ra'ar, que traduzido para nós como apareceu, tornou-se visível. O que significa isso? Segundo os rabis, significa ver. Adonai, de onde ele está, ele nos vê. Ele vai olhar. O termo significa inspecionar. Ele está nos olhando, ele está nos verificando, ele está nos observando, inspecionar. Então, o agente ativo desta porção aqui, desta ação, é o próprio Elohim. Ele é a minha e a sua segurança. Essa é a segurança do termo que eu falei no início, mostrar-se, aparecer-se. Esse é o termo que vai dar segurança, Elohim. Os rabis, muitos deles nos ensinam que Elohim se faz visível aqui, como o Roberto iniciou aqui, Vaerá Elaf Adonai. Adonai se faz visível. Para quê? Para nos inspecionar, para inspecionar a nossa necessidade, a minha e a sua necessidade. E a nossa segurança. Qual é a minha necessidade nesse momento? Qual é a minha segurança neste momento? É assim que ele vai aparecer para Abraão. Porque o termo também significa observar a capacidade que eu e você temos para o serviço. Ele vai observar de onde ele estiver, a capacidade que eu e você tem como servidor, como prestação de serviço. Para quê? Para a obra dele. Porque a obra pertence a ele. A obra não tem nome humano, a obra pertence a Elohim. Então ele vai nos observar, vai irar e vai se mostrar-se para ver se eu e você temos a capacidade de conduzir uma obra, se eu e você temos a capacidade de estar diante dele. É muito importante isso para mim e para você. Elohim desce aqui, no capítulo 18, até Abraão, para cuidar da fraqueza humana. Ele vai descer, como ele desceu já na porção anterior, para estabelecer juízo
e mandamentos. Por quê? Porque ele precisa cuidar da fraqueza humana, porque ele vê do céu, ele inspeciona do céu. Ele precisa ensinar a quem? A Abraão, a guardar os seus caminhos, a praticar a justiça e o juízo. Ele ensina isso para Abraão. A prática dos caminhos, da justiça e do juízo. Porque ele passa agora a ser, Abraão aqui, passa a ser o procurador de Adonai na terra. Ele passa a ser o fiel depositário de uma herança, de uma promessa, para ele, Abraão, somente, para a sua família? Não, para as nações, diz o texto. Ele então passa a guardar uma herança, a ser procurador, a ser fiel depositário desta herança, não só para Israel, mas para a nação. Uma herança, irmãos, não é só para mim e para você. Nós estamos diante de nós fisicamente, quando nós vimos lá a Beit Tefilá sendo erguida, sendo restaurada, nós temos a consciência que ali está uma herança para nós somente? Não. Para a cidade de Vitória, para todos, porque o trabalho é para o reino. Eu não trabalho somente para mim, eu trabalho para o reino. O trabalho de Elohim é para o reino. Por isso que eu e você temos que ter em mente que Elohim do céu, ele está observando para ver se eu e você temos a capacidade de prestar um serviço. Quando nós estamos lendo essa semana o Salmo 33, vamos lá para você ver, acompanhar comigo. Adonai olha dos céus, ele vê todos os filhos humanos, diz o texto no próximo original. Eu gostaria de ler o Salmo 33 com vocês, para você ver essa questão importante que a porção vai ir atrás para mim e para você. Ele traz dois pontos muito interessantes sobre a vida de Abraão. Primeiro, Elohim vai mostrar-se a Abraão. E depois Abraão vai mostrar-se a Elohim. É uma relação de fidelidade. Assim como Adonai vai se expor a Abraão, Abraão vai ter a liberdade de expor-se a Elohim, o seu Criador. Por isso que eu falei que ele é o guardador, o procurador, o fiel depositário de uma herança. Aqui no capítulo 33 dos Salmos diz assim: regozijai-vos no Eterno, vós os justos, aos retos convém o louvor. Louvai ao Eterno com a harpa, cantai com ele o saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, com júbilo, pois a palavra do Eterno é reta e verdadeira. Todas as suas obras são fiéis. Ele vai inspecionar se eu e vocês temos a capacidade de sermos procuradores, de sermos um fiel depositário dessa obra. Ele diz assim no verso 8, o Eterno ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Pela palavra do Eterno foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Eterno, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Eterno desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Mas o conselho do Eterno permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração a geração. Está vendo a minha responsabilidade e a sua responsabilidade como fiel depositário dessa herança, de passar de uma geração a outra geração a palavra de Elohim. Agora, daqui em diante, o Eterno vai nos chamar. Ele vai clamar a nós em segurança para que eu possa tomar uma posição diante dele. Olha só, ele diz assim no verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Elohim é o Eterno e cujo povo que ele escolheu para a sua herança. Está vendo? O Eterno olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada, ele contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força. Cavalo é vão para a segurança. Não livra a ninguém com a sua grande força. Por quê? Porque Adonai é a minha sua segurança. Como eu disse, vai irar. Ele vê, é a minha segurança que ele está do céu nos olhando, nos observando. Olha o verso 18. Mas os olhos do Eterno estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte, está vendo o intento de Elohim? E para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Eterno, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele se alegra no nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Eterno, sobre nós, assim como em ti esperamos.
Vou ler com você próximo ao original do verso 12. Diz assim, em marcha. Não é ou não uma convocação. Não é ou não um clamor que ele chama para mim e para você. Uma adoção nacional. Tem o microfone ali. É uma adoção nacional. A adoção nacional. Ele diz assim, em marcha, para todos. Olha só o que diz o termo próximo ao original. Em marcha, o povo do qual Adonai é Elohim. E a nação que ele escolheu para a sua herança. A nação ao qual ele deu para quê? Praticar a justiça e o juízo estabelecidos na tua Torá, a qual ele confiou ser um fiel depositário. Um fiel depositário. Olha o verso 13. Adonai olha dos céus. Ele vê todos os filhos do humano, do fundamento do seu habitat. Ele percebe todos os habitantes da terra, a mim e a você. O autor dos seus corações, juntos, ele discerne todos os seus atos. Que maravilha. O rei não é salvo por acréscimo de valentia. O herói não é socorrido por acréscimo de força. Mentira. O cavalo para a salvação. Ele não escapa graças ao acréscimo de valentia. Eis os olhos de Adonai sobre os seus estremecidos, aqueles que estremecem diante a sua presença, aquele que estremece quando ele mostrar-se, quando ele aparecer, sobre os que desejam seu bem-querer. Verso 19 diz assim, para socorrer seu ser da morte, para fazê-los viver no tempo da fome. Nosso ser espera em Adonai, nossa ajuda, nosso escudo, ele. Sim, nele nosso coração se regozija. Sim, nos abandonamos ao nome da sua sacralidade. Isso é, nós retiramos de nós toda a atenção. Eu não mereço a atenção. Quem merece a atenção é Adonai. Retire de nós, retire do meio do seu coração toda a influência da sua carne, toda a influência da sua alma, diz o texto. Sim, nós nos abandonamos em nome da sua sacralidade. Teu bem-querer está sobre nós. Adonai, assim como te esperamos. Como te esperamos. Então, é por isso que Abraão vem, vai se encontrar com Adonai e ele vai clamar. Ele vai clamar, nós vamos ver isso. O Salmo 139 diz também isso, mas nós não vamos lá por causa do tempo. Em Hebreus, não precisa ir lá que eu vou ler para você. No capítulo 4, no verso 13, diz assim, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, com quem temos de prestar conta. Adonai, lá do céu ele nos vê, diz a porção, vai irar, ele vai aparecer para mim e para você nessa porção, irmãos. Nós podemos citar 2 pontos. Tem N pontos aqui. É interminável o estudo da Torá, mas dessa porção. Mas aqui eu encontrei 2 pontos no relacionamento entre Abraão e o Eterno que eu gostaria de conversar com vocês. No início da porção, o Eterno vai mostrar-se a Abraão. Por quê? Para ratificar a promessa da sua descendência. Ele vai se apresentar, porque agora Abraão, ele já havia se apresentado a Abraão na porção Lech Lechá, vai por ti. Mas agora, enquanto lá ele se apresentou a Abraão, o nome dele era Abrão, pai exaltado. Agora o nome dele foi alterado, é Abraão, pai das nações, pai de multidões. Então a promessa aqui, ela vai ser ratificada. O Eterno vai expor a Abraão a sua vontade. E no final da porção que nós vamos ler depois, Abraão vai se mostrar para o Eterno. Abraão vai expor a vontade de obedecer. Porque Adonai olhou do céu e viu se há nele capacidade ou não de cumpridor, de ser um fiel depositário da sua herança. É isso. Então, nós vamos perceber aqui que há uma relação aqui de fidelidade, irmãos. Que coisa maravilhosa. Você que já estudou a porção. Uma relação de fidelidade entre eles. Sabe por que há uma fidelidade? Porque houve uma revelação, mostrar-se, o abrir o seu e o meu coração. Vai haver uma relação de confiança entre mim e o meu Criador, entre eu e o meu Criador. É uma relação de confiança, essa é a relação de fidelidade. Por isso que Adonai vai, se apresenta, mostra-se para Abraão. E depois, no final da porção, você vai ver que Abraão vai expor a vontade de obediência a Adonai. São esses 2 pontos interessantes. Elohim é o poder soberano do universo. Já havia se revelado a Abraão sobre 2 aspectos. Eu quero que você vá comigo, porque ele vai irar, ele vai tomar todo o corpo da porção. Mas o termo vai irar já aconteceu antes, não no início de uma porção, onde recebe o seu nome, a mostrar-se, a aparecer. Mas como Abraão era Abrão,
ainda ele se mostrou, ele apareceu. Ele apareceu sob os dois aspectos para Abraão, como o eterno e como El Shaddai. Vamos lá comigo para você ver? Como o eterno, lá em Gênesis, no capítulo 12, você vê. É a porção, não, eu acho que não é a porção anterior não, né? Capítulo 12. Não é Ler-Lerá? Ler-Lerá, vai por ti. Essa é uma continuidade de Ler-Lerá. Lá no capítulo 12, você vai lá no verso 7, para você observar isso. Ele diz assim, olha, ele vai se apresentar aqui como o eterno. O nome aqui, eterno, é IHVH, impronunciável. O nome que representa a sua misericórdia, a misericórdia de Adonai. Ele aqui se apresenta como um ser matricial, aquele que vai gerar todas as coisas. Aqui no verso 7 do capítulo 12. Apareceu, vai irar. Apareceu o eterno Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. Abraão edificou ali um altar ao eterno que lhe aparecer. Ele vai imediatamente identificar que ele, o eterno é o seu Elohim. Imediatamente ele estabelece ali um altar. Essa sobre essa aparição que o eterno faz, como o eterno Adonai. Abraão, desculpe. Ele vai se tornar visível a ele. A tua semente eu darei a esta terra. Ergue ali um altar a Adonai. E se fez visível para ele. Está vendo? Adonai se fez visível para Abraão, para que Abraão pudesse identificar e ter um relacionamento. Abraão vai ter que suar a camisa ali, como você temos que suar todos os dias, para que Adonai possa se revelar para mim e para você, e para que eu possa me revelar a Adonai, para saber se eu ou não tenho a capacidade de ser um fiel depositário da sua herança. Outra passagem que Adonai vai se mostrar a Abraão, encontra-se em Gênesis, no capítulo 17. Vira aí as páginas da sua Bíblia. Aqui ele vai se tornar visível, mas como El Shaddai. Que maravilha! O Todo-Poderoso, aquele que é autossuficiente, aquele que é a garantia e a confiança daqueles que o servem. É essa a segurança que ele vai dar a Abraão. Diz assim no capítulo 17, no verso 1 mesmo ele diz, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu, vai irar, tá vendo? O Eterno, ele disse, eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Não falei que vai exigir dele, vai exigir de Abraão, é assim que vai exigir de mim e de você. Eu, El Shaddai, diz o texto, vai adiante de mim e ser íntegro. Essa relação, irmãos, entre o Eterno e Abraão, torna cada vez mais clara, cada vez mais transparente. Cada vez que Elohim necessita da ação de Abraão como testemunho das suas obras diante dos homens, essa relação aqui vai tornar-se mais clara para ele, entre eles. Porque está sendo aqui tratado e definido aqui, não só o futuro de Abraão e de sua família, irmãos. Está sendo tratado aqui o futuro de todas as famílias, de todas as nações. Porque aqui é um contrato de fidelidade entre Abraão e o seu Criador. Bem firmado entre Abraão e o Eterno. Um contrato de fidelidade bem firmado. Então, essa relação ela precisa ser clara. A minha relação para com Adonai precisa ser transparente para ele. Porque ele vem e se mostra para mim através da tua palavra. Ele se revela, ele nos revela. Através do seu Espírito ele nos revela. Mas eu preciso ser transparente, eu preciso ser verdadeiro. Eu, como congregação, eu, como individual, preciso ser verdadeiro. Os rabis, irmãos, ensinam que o objetivo da eleição de Abraão é o de dar luz a um povo cujos atos se realizarão sob o patrocínio, sob a promessa, sob o conselho da justiça e do julgamento. Por isso que vai ser dele exigido que ele se firme, que ele não desvie dos seus caminhos. É nessa relação que o Eterno vai anunciar a destruição de Sodoma e de Gomorra. É nessa relação de confiança que ele vai aparecer para Abraão e vai revelar para ele o porquê e vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Vai lá para você ver no capítulo 18, para você ver isso. O Eterno vai ensinar a este homem que será pai de uma grande nação, uma nação sacerdotal. Oi? Através da gravidez de Sara.
Ali exatamente, porque os anjos vêm, os mensageiros vêm para anunciar a gravidez de Sara. Um só. Os outros dois vão seguir para a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só, o Eterno vai ensinar aqui a Abraão, porque ele vai ser ele é um fiel depositário, ele precisa ter uma relação clara com ele, de fidelidade. Aqui, ele vai ensinar a guardar os seus caminhos, como eu falei, a praticar a justiça e o juízo. Olha o capítulo 18, diz isso. Olha o verso 17, por favor. Disse o Eterno, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ele vai se mostrar novamente aqui. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Nele serão benditas todas as nações da terra. Está vendo que o foco não é só Abraão, mas a todas as nações. Olha o verso 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para que pratiquem o quê? A justiça, o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu não falei com vocês que ele vai ensinar aqui a Abraão a guardar os seus caminhos e a praticar a justiça e o juízo? Até o verso 19 ele fala, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca de que tem falado sobre ele. Diz assim, o clamor diz assim, porque a ausência da justiça aqui foram as causas principais para a destruição de Sodoma e Gomorra. A injustiça, a ausência de justiça, são as principais causas da destruição de Sodoma e Gomorra. O povo não sabia praticar a justiça, não sabia praticar o juízo, não sabia guardar os caminhos de Adonai. Adonai vai descer, vai ensinar a Abraão a prática da justiça. Se você for lá em Ezequiel, vá lá comigo para você ver. Ezequiel no capítulo 16. Ezequiel aqui no capítulo 16, o profeta aqui deixa bem claro, no verso 48, por favor. Capítulo 16. Diz assim, tão certo como eu vivo, 48, diz o Eterno Elohim. Não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Ausência de justiça, por causa da sua ociosidade, por causa da exaltação do seu coração, de se achar que é muito mais do que parece, aparenta ser, diz ele. Elohim vai descer aqui, é a terceira descida dele para estabelecimento da justiça. A primeira descida foi no dilúvio. A segunda foi ali na Torre de Babel. E agora ele vem, pela terceira vez, estabelecer e aplicar o seu juízo. Porém, antes de aplicar, ele vai certificar se o clamor de Sodoma e Gomorra é verdadeiro. Ele vai certificar, ele vai olhar se o clamor de Sodoma e Gomorra é verdadeiro. Aí, capítulo 18 de Gênesis. Está aí, Olha o verso aí 20 para você ver comigo. Acompanhe comigo a leitura. Disse mais o Eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Adonai diz, o clamor de Sodoma e de Gomorra, sim, multiplicou-se. Seu erro, sim, é muito pesado, ele fala. Eu descerei, portanto, e verei se fizeram tal como o clamor que vem a mim, o aniquilamento. Caso contrário, saberei, segundo os nossos estudiosos, a corrupção em si já é um aniquilamento. A transgressão, irmãos, em si já é um aniquilamento.
já traz para mim e para você a morte. A desobediência em si traz o aniquilamento, diz os estudiosos. Porque quando ocorre a destruição física, será apenas a manifestação inevitável. Inevitável. É um resultado. Quando a casa cai, é porque as suas bases já estavam comprometidas. É porque as suas bases já estavam podres. Por isso que a casa vai e cai. O resultado, a queda, é simplesmente um resultado, irmãos. Não é a causa, é um resultado. Por isso que ele vem e desce para ver se há em mim e em você capacidade para tal obra. Para assim eu possa ser digno de ser um fiel depositário das heranças ao qual ele deixou para mim e para você. Ao qual se nós somos capazes de restabelecer uma casa nas suas bases. O aniquilamento, a destruição física é simplesmente a manifestação inevitável. É o resultado. É o ponto final de uma situação de corrupção, de pecado e de transgressão. A casa cai, diz eles. É inevitável. Vai lá em 2 Pedro, que é a Brit Hadashah dessa porção. Por favor. Exatamente, porque se o terreno, onde a base, se não estiver no lugar seguro, ela cai. Amém. A base é o quê? A Torá, os profetas, Yeshua. 2 Pedro, capítulo 2. Por favor. Irmãos, se Adonai desce para julgar a sua nação escolhida, ele não vai julgar a mim e a você? Olha só, capítulo 2, de 2 Pedro, o verso 4, que é onde inicia a porção da Brit Hadashah. Diz assim: Pois se Elohim não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza e pondo-as para exemplo aos que fizessem impiamente, pondo-as para exemplo para os que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Ao verso 9, assim sabe o Eterno livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Elohim castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam, que não querem voltar-se para Adonai, que rejeitam a presença de Adonai na sua vida. Que andam segundo seus desejos carnais, que andam a carne, imundas concupiscência e desprezam as autoridades. Atrevidos eles são, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Eterno. Esse é o resultado para aqueles que não querem andar segundo as ordens estabelecidas na tua palavra. Abraão, irmãos, então vai fazer o quê? Volta lá no Gênesis capítulo 18. Abraão vai interceder junto ao Eterno pelos homens. Olha a posição deste homem. Abraão vai interceder junto ao Eterno pelos homens. Segundo os rabis, é uma forma de clamar pelo próximo. Presta atenção. A intercessão aqui de Abraão é uma forma de clamor para o próximo. No capítulo 18, verso 22, diz assim: Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Eterno. Então Abraão aproximou-se dele e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? O clamor, irmãos, não é para o perdão aqui, mas é para o justo. Eu aprendi isso. Não é para o perdão, mas para o justo. Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti, verso 25, que faças tal coisa. Mas mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Segundo os rabis, Abraão aqui vai em enfrentamento a Adonai, para a intercessão do
outro. Não em obediência. Ele não está em obediência a Adonai, mas ele está enfrentando a Adonai para salvar o outro. Os rabis ensinam que aqui ele anda de encontro a Elohim para salvar o outro. Não é um enfrentamento de resistência. Ele não está resistindo às ordens de Adonai. Ele está andando e falando, mas o Senhor vai destruir o justo? É exatamente, esse é o intercessor. Ele coloca entre a justiça de Adonai e o justo. E o homem. Essa é a intercessão. Essa é a intercessão que os rabis falam que isso é um clamor. Por causa da destruição severa que virá. É um clamor. Então, olha o verso 25. Longe de ti faça tal coisa. Olha, os termos que Abraão usa é maravilhoso. Que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Eterno, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei o lugar, por causa deles. Respondeu Abraão, agora que me atrevi a falar ao Eterno, ainda que sou pó e cinza, ele vai, mas ele se coloca em humildade, sem enfrentamento. Respondeu, onde que eu estava? 27, respondeu Abraão, agora que me atrevi a falar do Eterno, ainda que sou pó e cinza, e de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele, não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse, se porventura se achar ali 40, respondeu, não farei por causa dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Eterno, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, respondeu o Eterno, não farei se achar ali 30. Continuou Abraão, agora que me atrevi a falar ao Eterno, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Eterno, não destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão, ora, não se ire o Eterno, pois só mais uma vez falarei, se porventura acharem ali 10, respondeu o Eterno, não destruirei por causa dos 10. Foi-se o Eterno logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar, ele parou de interceder. Fala no microfone ali. Podemos perceber que lá em Ezequiel, aquele texto que você leu em Ezequiel, sim, Sodoma e Gomorra foram destruídos por falta de quê? A prática de justiça, de estabelecimento de juízo. E Abraão vem interceder diante de Elohim para quê? Para que seja feita justiça. Justiça. Entendeu? Ele usa a justiça para evitar que Elohim destrua se houver justos. Justo. Então, esse é um aprendizado que ele teve no verso 19. Que ele falou assim, eu vou ensinar a eles a praticar a justiça e o juízo. Aí no capítulo mesmo, verso 19. Então ele usa o próprio instituto Amém. Que é a base do trono de Elohim, isso, que é a justiça e o julgamento, é isso para mesmo. que possa interceder pelo povo. Ele utiliza ferramentas verdadeiras, corretas, para por isso que Elohim não vai, se Elohim quisesse, destruir também Abraão. Mas ali ele vem com as ferramentas verdadeiras, porque não havia ali um enfrentamento. Ele não estava utilizando a palavra de Adonai para benefício próprio, mas para o resgate dos homens. É um intercessor, é o clamor, diz os rabis, é um clamor aqui. Ele tinha que ser um testemunho, ele era um fiel depositário de uma herança. Ele não podia ser justo para a sua própria geração. Não podia ser justo somente para a sua própria geração, como foi Noé. Amém. Obrigado, irmãos. Maravilha. Irmãos, o clamor em hebraico é zeaká. Raiz, sobre a raiz zaak. Lamentar-se, diz o texto. Vociferar-se em alta voz. O termo, segundo os rabis, estudiosos, significa falta de paz. O clamor, quando você vai vociferar, sem essas ferramentas que Abraão está nas mãos, porque ele era justo. Ele vai praticar a justiça. Ele tem um relacionamento aberto, claro, com Adonai. Fora isso, quando você e eu fizemos com armas incorretas, nós estamos vociferando, diz os ensinadores, vociferando em alta voz. O termo aqui sublinha a falta de paz, que Isaías, lá no capítulo 27, precisa não. O verso 5 diz assim, aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Quando eu não faço,
de Elohim, a minha segurança, eu vou estar vociferando. O meu clamor é uma agressão aos ouvidos de Adonai. É uma agressão. Por isso que ele fala que o termo aqui, nessas condições, significa falta de paz. O termo também representa o rumor, a desordem, o desequilíbrio, a bagunça, o sofrimento causado pela falta de fé. É o clamor. Quando eu clamo e não tenho nas mãos os instrumentos verdadeiros de justiça. O meu clamor é uma expressão de falta, de ausência de fé. Aí eu clamo pela ausência de fé. Diz Yeshua, é um dos termos, tá, irmãos? Diz Yeshua, se tivesses a adesão como um grão de mostarda, direis a este monte, desenraia-te e planta-te no mar, e ele vos obedeceria, diz lá em Lucas capítulo 17. Yeshua está mostrando o quê? Que se a ausência de fé é zero, é nada, não tem nem sequer um grão da mostarda, que é um grão pequenininho, mínimo. Para você e eu ver e entendermos que quando eu vou clamar a Elohim, sem os instrumentos de justiça, sem a prática da justiça, o meu clamor significa falta de fé. É falso, Léo. É falso, é ausência de fé, é falso. É falso. É falso, ausência de fé. Por isso que o termo diz que assim, vociferar em voz alta. Eu queria ler para com vocês, a postura da Sulamita diante de um grave problema, que é a raftará dessa porção. Mas antes, o Eterno me levou lá em 2 Crônicas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Você vai ver ali o rei Josafá diante de uma iminente invasão a Judá. Josafá vai tomar a postura e clamar ao Eterno. É isso que às vezes eu fico pensando. Meu Deus, como a população hoje, ela está se tornando insensível de tal forma que não existe paz, mas também você não vê o povo buscando acirradamente melhorar. Não tem, pastora, não nem tem. entre nós tem. Olha, eu fico assim impressionada. Nem aqueles que se dizem servos de Adonai se surpreendem porque da ausência de fé deles mesmos. Vai lá comigo no capítulo 20 eu falei? Peraí, eu estou em 2 Crônicas. Você vai ver Josafá, a postura de um rei, Josafá, diante do perigo iminente, diante de uma invasão, de uma perda que ele poderia ter ali. Eu vou ser só alguns versículos, para que a gente não se prolongue, para nós irmos lá, para ver a postura da Sulamita. Que, quando eu li, você já leu, eu também já li, mas quando você lê sob o prisma de que nós estamos estudando, você entende toda essa questão. No capítulo 20, 2 Crônicas, a partir do verso 6, diz assim, ele está aqui diante de uma iminente invasão, irmãos. Se você ver lá em cima, você vai entender. Mas diz assim o verso 6, ele vai clamar ao Eterno, irmãos. Olha a postura dele. Ó Eterno Elohim de nossos pais. Não és tu, Elohim dos céus. Olha as armas que ele vai utilizar. Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Elohim, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Está vendo o relacionamento de Abraão? A herança ao qual ele deixou. Para a herança que ele deixou, exato. Olha o verso 8. Habitavam nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal vos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e livrarás. Verso 10, mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, cujo território não permite que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ele toma posse da herança, guardada por Abraão, fiel depositário de Adonai. Verso 12, ó nosso Elohim, não o julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Nós sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Eterno,
como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Vamos até o verso 20, irmãos. Então veio o Espírito do Eterno no meio da congregação sobre Jaziel, que é um profeta, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Eterno, não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Elohim. Amanhã descerei contra eles. Eles subirão pela ladeira de Zir, e achareis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Nessa batalha não terei de pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Eterno para convosco. Eu falei que quando ele se mostra, quando ele se apresenta, ele se torna a nossa garantia. Vairá, ele se aparece, ele vai se mostrar. É aqui, ó, a nossa garantia. Na batalha não terei que pelejar. Parai, estai de pé, estar com fé, irmãos, estar de pé. Por isso que no Salmo 33 ele fala assim, de pé, aquele a nação cujo Elohim é o Eterno. E vede a salvação do Eterno para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Eterno será convosco. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, porque a destruição seria para todos. Não foi somente Josafá e os líderes. Todos se prostraram diante de Adonai e adoraram. Então se levantaram os levitas, verso 19, os filhos dos coatitas, os filhos dos coreitas, para louvarem ao eterno Elohim de Israel em alta voz. Pela manhã cedo, levantaram cedo, na hora do sacrifício da manhã, levantaram cedo e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no eterno Elohim, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amém. Glória a Deus. Baruch Hashem. É assim que se faz. É se colocar diante de Adonai com os instrumentos corretos. É assim que Josafá fez. Ele Então, pegou... por isso que tem que fazer paz primeiro. Tem que fazer paz. Você quer proteção como? Que faça paz comigo, diz o texto. Que faça paz comigo. Agora eu quero ver, para você ir logo em 2 Reis, que é a nossa Haftará. 2 Reis, no capítulo 4. Você vai observar aqui a postura da sunamita diante de um grave problema, a morte do seu filho. A postura dela é de vir os olhos, água, irmãos. Segunda Reis, capítulo 4. A porção aqui é todo o capítulo 4, mas eu quero que você lê comigo no verso 8 em diante. Você vai ver aí a sulamita, a postura dessa mulher diante de Elohim de Israel. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um homem santo de Elohim. Faça-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Verso 11. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço, a Geazi, chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi, disse-lhe, tu nos tens tratado como todo desvelo. Agora, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que te fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Isso já basta para ela. Ela diz assim, eu habito no meio do meu povo. Daieno. Isso para mim já bastaria. Como? Não era fisicamente o povo, amém, Francisco? Mas ela... Mas, pois é, porque o profeta vem aqui buscando com ela questões físicas. O que eu posso pedir ao rei? O que eu posso pedir ao chefe dos exércitos? E ela vem com uma resposta espiritual, Francisco. Obrigado. Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Ele entendeu.
Então disse o profeta: que há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho, um ciclo. Ele promete a ela a promessa de um ciclo, a mesma promessa lá que ele faz para Sara, no início da porção. Daqui um ciclo eu voltarei a ti e terás um filho. A mesma promessa ele vai fazer para essa mulher. Olha só. Por este tempo, daqui um ano, abraçará um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Elohim, não mintas à tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saía a ter com seu pai, e estava com os seus segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Disse o pai dele a um moço: leva para sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, então morreu. Morreu a criança. Subiu ela. Agora você observa a postura de fé dessa mulher. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Elohim. Então fechou a porta e saiu, o filho já morto. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Elohim e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem Shabat? Disse ela: tudo vai bem. A certeza de fé dessa mulher, sabe por quê, irmãos? Ela não pediu, ela disse assim: eu habito no meio do meu povo. Mas o profeta orou a Elohim e ele foi concedido um filho. Ela diz assim, ó, não, vai tudo bem. Verso 24, então ela abortou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio um homem de Elohim ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Elohim de longe, disse: Geazi, seu moço, olha, está aí a sunamita, corre ao encontro e diz-lhe. Olha a pergunta que o profeta manda dizer: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? A resposta dela é surpreendente. Ela diz assim: vai bem. Vai bem. Chegando ela, o homem de Elohim ao monte, apegou-se-lhe aos seus pés. Geazi chegou para retirar, mas o homem de Elohim disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Eterno encobriu de mim, e nada me revelou. Mas ela vai se apresentar, ela vai se abrir. Ela disse assim: pedi eu ao Senhor algum filho? Ela vai questionar ao profeta: pedi eu ao Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os seus lombos. Imediatamente ele fez a leitura, porque a mulher falava de maneira espiritual. Por isso que ela fala assim: vai-te bem. Como vai teu marido? Como vai teu filho? Vai bem, ela falou. Disse-lhe Geazi a Eliseu: cinge os teus lombos, toma o teu bordão contigo e vai encontrar com alguém. Não, se encontrares com alguém, não o saúdas, nem de saudar, não respondas, porque põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Eterno, e vive a tua alma, não te deixarei, diz ela. Então ele se levantou e a seguiu. Ela confiava no profeta, porque o profeta traz em si o nome de Adonai. Olha só, por causa da relação dele com Adonai. Não porque em si ele poderia fazer algo miraculoso, mas pelo relacionamento com Adonai. Ela confiava em quem? Em Adonai. Por isso que ele fala assim, ó, como vive o Eterno. Como vive o Eterno. Ela exalta Elohim. No verso 35, Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou, encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Eterno. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Ela se apresentou diante dele e disse-lhe: toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se à terra em adoração a Elohim
Então tomou o teu filho e saiu. O clamor dela diante do profeta foi simplesmente a mesma palavra que ela disse: te pedi algum filho? Fala no microfone para nós aprendermos juntos. A ressurreição do filho dela não surgiu do profeta, mas da fé dela. Amém, O Francisco. profeta agiu conforme o que ela cria no momento que ela saiu. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de mostrar que o profeta foi oferecendo para ela questões físicas. O que eu posso fazer por ti ao rei, ao comandante do exército? Ela fala assim: não, eu habito no meio do teu povo. Ali houve um relacionamento ali de abertura do seu coração para com Adonai. Ela prostra-se ao chão e adora Adonai, prostrou-se em terra. E ali ela adorou. O seu clamor diante do profeta é para quê? Para a aplicação de justiça. Ela não havia pedido nada, ela falou. O clamor aqui, Isaac, também aqui é um instrumento para aqueles que está sendo injustiçado, diz os profetas, diz os rabis. O clamor aqui é um clamor, vai ser utilizado de um instrumento para aqueles que está sendo injustiçado, que está sendo privado do direito da justiça, para que o Eterno venha e interfere pela causa. Pela causa de quem? Pela causa do justo. O profeta Jeremias, não precisa não que eu vou ler, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O clamor será, e é aqui, irmãos, um instrumento-chave para a libertação. É de extrema eficácia o clamor meu e seu, quando ele é motivado pelo arrependimento. Ô, Léo, interessante que ali em 2 Pedro, que você estava lendo, no capítulo 2, ali é a injustiça praticada pelos falsos profetas. Pelos Ali falsos profetas. Todo o capítulo 2 de 2 Pedro, é a injustiça praticada pela falsa, porque eles não têm, como o profeta Eliseu tinha ali, a instrumentalidade correta nas mãos, e a sua fidelidade a Elohim, e um relacionamento íntimo com Elohim, ele pôde praticar justiça com aquela mulher que nada pediu. Mas ali no capítulo 2 de 2 Pedro, nós temos ali uma injustiça sendo denunciada pelo profeta. E a injustiça é praticada pelos mestres. Pelos mestres. Todo aquele capítulo. Exatamente. Pelos mestres, por não ensinarem ao povo os instrumentos corretos para utilizarem para a prática da justiça. Então, como eles vão praticar a justiça? Como é que, se não há ensino? Se não há ensino, se não há quem ensine. Se não há quem ensine corretamente. Corretamente a palavra do Eterno. Por isso, né? Por isso que vai haver ausência de fé. Por isso que a fome é endêmica. É endêmica. A fome exatamente. É endêmica. Isaías 1. Eu até perguntei à pastora qual era o texto aqui. Isaías 1, lá no versículo 2 diz assim: quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar nos meus atos? Isso. Com tanta falta de fé. Exatamente. Quem requereu isso de vocês? Se você continuar aí, você vai ler que ele vai estabelecendo prática de justiça. Aí vai estabelecendo e vai chamando o povo a se purificar dessas injustiças. Isso. Né? A se lavar, a tirar essa maldade diante dos olhos, né? A fazer cessar o mal no versículo 16. Aí sim, no versículo 17, ele, depois de tudo isso, quando fizermos tudo isso, aí vem no versículo 17 e diz: e aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido. Isso. Aí no versículo 18 diz: vinde então, aí sim você vem e arruime. Exatamente. Em Ezequiel, no capítulo 14, ele disse assim, que os homens que se apresentarem diante deles com os ídolos no seu coração, ele vai responder com a quantidade de ídolos que há no coração deles. Ele vai vir, vai descer e aplicar a sua justiça. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra. Esse texto justifica Amém. Quando Abraão chegou diante de Elohim e arguiu. Amém. Porque ele tinha condições de arguir. Ele tinha toda a condição de arguir. Entendeu? Pela sua fé. Exatamente, porque ali há um contrato, como eu falei, um contrato de fidelidade bem firmado entre Abraão e Elohim. Um contrato firme. Terminou meu tempo, mas eu queria que você fosse lá em 1 Samuel, por favor. Porque ali eu disse que o clamor meu e seu, com instrumentos corretos, é de extrema eficácia, irmãos, quando é motivado pelo arrependimento. Deixa eu ir lá. Você vai vir aqui em 1 Samuel, para nós estarmos encerrando. Tinha muita coisa aqui pela frente,
mas o tempo é curto. Então, no próximo ciclo, a gente conversa sobre isso aqui. Diz assim no capítulo 7 de 1 Samuel, para nós encerrarmos, irmãos. Vai lá no verso 1. Nós vamos fazer uma leitura até o verso 13. O texto aqui de 1 Samuel diz assim, Samuel exorta o arrependimento, na minha versão aqui. O capítulo 7 diz assim no verso 1. Assim vieram os homens de Criate Jearim e tomaram a arca de Adonai. Levaram a arca de Aminadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca de Elohim. A arca ficou em Criate Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Eterno. E disse Samuel a toda a casa de Israel. Agora ele vai invocar o arrependimento para que o seu clamor possa ser ouvido por Adonai. Disse Samuel a toda a casa de Israel, se de todo o vosso coração vos retornares ao Eterno, tirai dentre vós os deuses estranhos, as Astarotes, preparai-vos o vosso coração ao Eterno, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Estará firme o teu coração? O profeta Ezequiel fala. Estará firme o teu coração? Então, verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Eterno. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Eterno. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Eterno e jejuaram naquele dia e ali disseram, pecamos contra Elohim. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus, a situação mesma lá de Josafá. Disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar. Não cesses de clamar ao Eterno, nosso Elohim, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Eterno. Clamou Samuel ao Eterno por Israel, e o Eterno lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Eterno aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou ali, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. E ali chamou Ebenezer, dizendo, até aqui Elohim nos ajudou. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão de Elohim contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então você vendo aqui que é de extrema eficácia o meu clamor, quando eu uso os instrumentos corretos, quando é motivado pelo arrependimento. Por isso que ele fala assim, retornai-vos, convertei-vos da posição que você se encontra para a posição de Abraão, praticando a justiça e o juízo. Pai, em nome de Yeshua, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor estabelece a tua palavra como o Senhor quer e faz assim em nosso meio, ó Pai. O Senhor tem a liberdade de nos corrigir, de nos colocar no caminho correto. Que não sejamos, ó Pai, seduzidos pelos nossos corações, seduzidos pelas coisas e ofertas que o mundo tem colocado diante de nós, mas que nós possamos estarmos firmes no propósito ao qual se estabeleceu para nós. Retire de nós todo o altar de idolatria de nosso coração, retire de nós toda a confusão, todo o desespero, toda a falta de paz, toda a falta de fé, ó Pai, e estabelece nesta casa, ó Pai, que é chamada pelo Teu nome e a Tua palavra, para que possamos ser corrigidos na Tua presença, Pai, e que o Teu nome seja exaltado neste Shabat. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.